tudo bem com vocês? Eu arrumei esse cantinho especial porque sabia que você estaria aí do outro lado. É uma honra tê-lo, você aqui assistindo o nosso programa, aqui na TV Câmara de Ribeirão Preto, é todas as segundas-feiras às 9h30. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje eu vou ensinar um jateado, é um vidro customizado desses que a gente tem em casa, com efeito jateado e enfeitado. Ok? Vamos começar então a nossa aula. O que eu fiz? Eu usei, quando você for pintar vidros, cerâmica, vidro, cerâmica, plástico, que você for ter que limpar esse material, essa peça, você tem que passar o primer. Não adianta você passar a tinta por cima, pode ser a tinta que for, pode ser tinta acrílica, PVA, porque no mínimo pano que você passar, ele vai remover, aquela tinta vai sair e vai descascar. Então tem que passar o primer. O primer é a base de álcool, você passa ele normalmente com um pincelzinho macio, no vidro eu passei com um pincel macio, na cerâmica, se você for colocar plantinha, não pode colocar direto. Mas você pode colocar o vasinho de planta dentro desse vaso de cerâmica. Mas ele tem que ser passado primer, porque aquela umidade vai acabar descascando também o seu trabalho. Depois que você passar ele, você pode fazer o que for nessa peça. Pode decupar, pode carimbar, pode bater stencil. Ela fica prontinha para você fazer o que quiser em cima dela, ok? Então eu fiz assim. Eu vou colocar num potinho desses recicladinho também, porque quando a gente põe ele muito no isopor, como ele é a base de álcool, ele vai comendo o isopor. Então eu ponho num vidrinho, num frasquinho assim, pode ser qualquer um outro que você tenha que não seja isopor. A tampinha do vidro, é bacana a gente fazer isso daqui, ó, colocar uma fita crepe. Isso daqui é uma fita crepe. Por que eu coloquei? Pelo seguinte, você vai passar aqui, ele vai sujar aqui. Você vai ter que fazer bem feito. Essa tampa aqui, ela vai cobrir totalmente. Mas aquelas tampas dos vidros de maionese, aqui era um vidro de compota, ela vem aqui, ó, e ela aparece essa beiradinha. Então, se você não dá um bom acabamento, tudo que você fez aqui embaixo vai ficar feio, tá? Então, passa uma fitinha crepe para começar o trabalho. Eu vou aqui só mesmo simular. Trouxe o vidro já pronto, adiantado, ó. Eu carrego o pincel no primer. Ele bem assim, líquido, né? Eu vou passar aqui no fundo, tá? Porque aqui eu já passei. Você nem percebe que foi passado. Esse tipo de primer, ele é o ideal pra gente fazer o jateado. Por quê? Normalmente os primers têm tons claros. Aí você vai fazer o jateado por cima, não vai dar certo, tá? Então ele já colabora nisso também. Então, ó, é passando como se você estivesse pintando. Não tem segredo, ok? Aí vai pôr o pincel no álcool, tá bom? Aí eu fiz do mesmo jeito na tampa. Lembra que eu falei que o plástico também a gente teria que passar? Porque senão a mínima batida que eu dei aqui vai descascar a peça. Então eu passei do mesmo jeitinho. Vim aqui, passei, é apenas uma demão. Vou dar uma dica também, pessoal, para vocês não ficarem acelerando muito esse tipo de trabalho. Quando você passa um fundo, quando você passa o primer, assim, as preparações da peça, evita ficar acelerando com secador, a não ser que você tiver muita necessidade, né, de entrega, uma encomenda que você pegou aí, que você não tem muito prazo mesmo, aí não tem outro jeito, tem que acelerar. Mas se você tiver o sol também, coloca lá no sol, mas evita, deixa o produto agir naturalmente. O primer, principalmente, ele tem que criar uma película, ele tem que agarrar no vidro e depois receber a tinta em cima dele. Então, deixa ele lá secando, tá? Aí, eu já passei o primer, eu vou usar o jateado. O jateado é esse produto aqui, ó. Vou tirar o meu frasquinho daqui, ó.
é o jateado. Esse produto é da True Colors também, tá? Ele é leitosinho, mas depois ele vai ficar... Você poderia passar com uma esponjinha. Mas aí, quando você bater a esponjinha nele, aquelas bonequinhas que a gente costuma fazer, ou mesmo esse pincelzinho batedor, também dá certo, mas ele já não vai ficar mais esponjado. Ele não vai ficar jateado, ele vai ficar esponjado. Então, eu usei o rolinho. Você usa um rolinho. O rolinho tem que estar totalmente seco. Ele não pode estar com água nenhuma. Eu vou colocar um pouquinho na bandejinha. O jateado é a base de água, tá bom, pessoal? Então, pode colocar na bandejinha. Ele é viscosinho assim mesmo. É apenas uma demão. Então, eu venho com o rolinho aqui, ó. Eu não faço só isso daqui no rolinho. Eu passo o rolinho todo aqui na peça. Isso são dicas que quando você olha, você fala, ah, isso não é bobeira, mas não é não, gente. É uma dica muito preciosa. Rola o rolinho todinho aqui, porque senão vai atrapalhar ali no teu jateado. Ele vai ficar cheio de falinha, tá? Quando você perceber que ele tá carregado, não precisa de ser muito, aí nós vamos vir aqui no vidro, ó. Aqui pode passar assim. Outra dica que eu vou dar enquanto eu vou fazendo, esse jateado, a gente pode colocar tinta nele. Ele vai ficar um jateado com cor. Qualquer tom você pode colocar nele, porque é a base de água. Ó, você pode voltar enquanto ele estiver molhado, né? Vamos fazendo isso aqui. Ó, vai rolando o rolinho, não precisa ser muito. Preciso carregar de novo. Volto aqui na minha bandeja, ó. Carrego o rolinho todo. Ele seca muito depressa. Então, tem que ser assim, um pouquinho ligeiro para tá fazendo. Volto aqui no vidro e começo novamente. Faço bem a beiradinha para ficar bonito. Ele vai dar um diferencial, né? Vai parecer um vidro que você compra em loja aí de decoração, né? De enfeites. Ele deixa de ser um vidro comum, né? Ele passa a ser um vidro bem mais interessante, você tá arrumando, você tá enfeitando ele. Ó. Agora nós vamos deixar ele secar. Ele já ficou com aspecto de jateado, mas nós vamos deixar ele secando aqui, tá? Agora eu vou passar para a parte da tampa. A tampa eu já passei o primer para não descascar. Então eu vou usar, vamos ver que cor que eu vou usar. Acho que eu vou usar essa daqui, ó, o grapefruit. Naquela que eu fiz, eu usei na tampa o PVA coral, que são tons novos, viu? É da linha nova da True Colors. Eu vou usar essa daqui. Na que eu fiz, eu usei essa. Então, eu vou pôr um pouco na bandejinha também. É uma tinta de cobertura excelente. Uma demão que você passar, se você passar bem caprichado, já quase que basta. Ó, vou pegar um batedorzinho desse de espuma, que eu costumo usar sempre aqui nas aulas, né? Batedor simples, ó, tá até velhinho, amassadinho, mas ele vai me servir para o que eu quero fazer aqui. Alguém poderia perguntar assim, eu posso pintar com pincel? Pode. Mas o que acontece? Eu acho que a cobertura com o batedorzinho de espuma, aqui fica mais interessante. E depois você pode lixar normalmente, porque ele cria uma texturinha. Então, você pode lixar. Aquela minha eu lixei. Mas a cobertura dele aqui fica bem melhor quando você faz com o batedorzinho de espuma, ok? Então, vamos lá. Carrega. Vou começar pela lateral. Tá vendo? Ele faz essas bolinhas.
mas depois ela abaixa. Vou bater aqui em cima. Você pode usar também uma espuma de tapeceiro, né? Que é super fácil de achar, muito baratinha para comprar. Se você por acaso não tiver esse batedor, não deixa de fazer por isso não. Pode pegar uma espuminha, aquelas de tapeceiro, que a gente encontra facinho. Ou esponja de cozinha, gente, aquela amarelinha, pega aquela outra parte, a parte do amarelinho. Ó. Põe. Olha que cobertura maravilhosa que fica, pessoal. Aí nós vamos deixar secar, né? Eu vou deixar secar. Depois, se eu achar que precisa, eu passo uma outra demão, tá? Vai secando aqui. Naquela minha tampa, eu fiz um enfeitezinho em cima. Eu não sei se dá pro Nicolas pegar, pra eu mostrar pra vocês. Eu vou pegar o meu vidro já sequinho pra mostrar aqui. Enquanto aquele lá seca, pra depois eu mostrar pra vocês como ficou seco, depois de seco. Ó, eu usei este extenso da Opa. Ali tem 2 círculos. É um extenso duplo de 2 lâminas. Muito fácil da gente usar ele. Ele já vem numerado, esse é o número 1, esse aqui é o número 2, ele vem com um númerozinho, não tem erro. Então, a gente faz esse primeiro e depois coloca esse desenho por cima, porque os desenhos são muito delicadinhos. Então, se ele fosse só numa lâmina, ficaria muito difícil para você dar as cores aqui no passarinho. Então, ele vem umas partes para você botar um tom de cor e depois para você colocar o outro tipo por cima. Mas o que eu fiz? Eu usei essas duas aqui, ó. Esse aqui e esse aqui, que eu achei que combinava com o meu papel. Deixa eu colocar ele aqui para dar para ver melhor. Ó, eu usei este círculo e este daqui, tá? Então, eu vou usar a tampa. O círculo central, eu fiz com uma cor diferente. Eu vou usar o coral para fazer. Vamos abrir a tinta. Eu vou usar o meu batedorzinho de espuma, vou carregar ele, vou descarregar daquele mesmo jeito que eu já ensinei pra vocês. Toda vez que vai fazer extenso, tem que descarregar. Posicionei aqui e venho passando. Se você quiser fazer com batidinhas, nesse caso aqui pode. Ele vai ficar assim, um tom bem sutil, mas era exatamente o que eu queria. Ó, tiro. Ó, ele ficou assim, olha que gracinha. Aí depois, por cima dele, em volta, eu vou colocar esse outro aqui. Eu vou pegar a minha espátula de metal e a textura, a massa de modelagem. Também tudo muito fácil de encontrar. E dura muito, isso rende muito, viu, gente? Vou abrir, vou pegar com as costas da espátula, vou pegar pouquinho, porque o desenho aqui é bem pequenininho. Vou posicionar em volta do outro círculo. E vou passar aqui, ó. Não precisa prender com fita crepe, só segurar mesmo que já dá certo. Pegar um pouquinho mais. Eu não sei como tá aparecendo aí pra vocês, parece que tá bagunçadinho, mas não tá não, tá? Tá ficando perfeito. Vou passar aqui. Ó, cobri toda a parte que eu tinha intenção de cobrir, seguro sempre e levanto com a outra mão. Ó, ele ficou assim, ó, perfeitinho. A parte de dentro com tinta e a parte de fora com a massa de modelagem, tá? Agora eu vou pintar rapidamente um chipboard.
Ó, é da Momento Divertido, que colabora com a gente aqui no programa também. Tem desenhos maravilhosos. O que que eu fiz aqui? Ela não ia caber toda no meu vidro, meu reloginho, esse reloginho que eu pus. Eu quis dizer que era a hora do chá, a hora de dar uma pausinha para fazer um lanche, né? Então, o relógio tinha tudo a ver. Eu vou arrancar o pêndulo. Como ele é feito de um roller, ele sai facilmente. Vou colocar aqui. Pode ser num papelzinho. Vou pegar um pincel batedor novamente e a tinta branca, branco neve. Vou arrumar um lugarzinho aqui na minha bandejinha. Esse é um branco muito branco, gente. Ele é muito bom para cobrir peças branquinhas, que a gente vai fazer só no branco. Ele é perfeito. Ó, eu descarrego para não sujar muito as entranhas do meu recortezinho. Seguro e delicadamente eu vou dando batidinhas. Essa é a maneira mais fácil de você pintar o chipboard. Pode ser também com aquela espuminha da cozinha que eu falei pra vocês, tá? Ó, ele vai ficar assim, muito lindo esse chipboard. Então, pessoal, ó, agora as coisas vão secar, depois eu volto para ensinar vocês a fazerem a decoração dessa peça. Eu vou lembrar vocês que nós estamos em outubro ainda, você tem ainda uma semana para buscar uma ajuda num posto de saúde, né? Se você tiver feito a tua palpação e tiver encontrado aí algum carocinho, algum jeito que tua mama fica diferente, uma auréola caída, um efeito de casca de laranja, assim, meio inchado do lado. Isso é tudo sintomas, né, de que alguma coisa não tá bem ali na tua mama. O mês de outubro é uma data que acho que o Ministério da Saúde que escolheu para estar alertando as mulheres, né, a fazer esse autoexame. Então, eu aconselho você, se você não fez ainda, faça, ainda dá tempo, tá bom? Eu espero que no final dê tudo certo, se por acaso você encontrar alguma coisa, se não encontrar, muito melhor, né, gente? Mas quanto mais cedo a gente descobrir, maior chance de cura. Vai vir uma vinhetinha, espero que você fique aí para observar e daqui um minutinho eu volto, tá bom? Eu quero aproveitar um tempinho para mandar um abraço para 3 pessoas que inclusive estão com problemas desse que eu falei agora, que graças a Deus pegaram no comecinho. É a Cris de Jesus, é a Maria Cecília Demarque Pires e a Glória Lécio. Eu quero dizer para vocês que vai dar tudo certo, viu, meninas? Obrigado pelo carinho. Quero aproveitar também e mandar um beijo. Eu tenho recebido e-mails de pessoas que pegaram a gente aí, mudando os canais, já estão sintonizados com a gente, já tá esperando o programa. Então, eu tô, assim, muito feliz porque devagarzinho a gente vai, assim, abranger aí, chegar na casa de muita gente, né, pessoal? Então, eu quero mandar um abraço para a Cláudia, que diz que assiste a gente, fica esperando a segunda, para Maria Vital e para Alessandra, tá? Um beijo para vocês, meninas. Então, ó, pessoal, o vidro já secou, olha como seca super rapidinho. Ó, eu vou tirar aqui, ó, a fita crepe, tá vendo? Ficou um vidro jateado, só desse jeito já tiraria aquela carinha de vidro de maionese, né? Então, eu já posso trabalhar em cima dele. O que eu fiz aqui? Na minha peça, eu usei papel, né? Eu ganhei uma coleção de papéis
da Com, lá de São Paulo, uma amiga querida. Olha que esses papéis lindos. É um bloco cheio de papel. E eu escolhi um desses. Esses blocos é bacana comprar porque eles combinam entre si. Todos eles combinam com qualquer um. Você pode fazer qualquer composição. Isso não quer dizer que você tem que usar esse, viu, gente? Vocês podem usar qualquer outro papel. Papel de presente, um papel bonito que você goste aí. É qualquer papel, tá bom? Então, eu usei esses dois naquela peça lá. Eu vou fazer do mesmo jeito, usar os mesmos, só que eu vou fazer o contrário. Aquela peça que eu trouxe é um açucareiro e essa eu vou fazer um porta-chá. Então, eu cortei as tiras, eu não vou passar nem medida aqui, pelo seguinte, você pode fazer um vidro maior, então a medida não vai servir de nada. Então, eu medi aqui como eu queria, né? Deu certo. Cortei a outra também. O que eu vou ensinar pra vocês é fazer um corte com o furador. O furador é essa pecinha aqui, ó. Existe um monte delas no mercado, de um monte de marca também. Ele faz esses desenhinhos, ó. Eu fico mexendo e eu acabo atrapalhando, né, gente? Ó, ele faz esses desenhinhos, é uma florzinha. É um acabamentozinho aí bem delicadinho que vai fazer a diferença na tua peça, no final dela. Então, eu vou usar ele e vou ver se eu consigo mostrar pra vocês como é que a gente faz. Ele tem, ó, todos eles tem um desenho aqui do lado, ó. Esse desenho não é de enfeite, não. Esse desenho serve pra gente colocar o papel cortado aqui em cima, ele serve de guia pro corte saindo perfeitinho. Então, vamos lá, ó. Eu faço isso aqui. A primeira, eu viro ela sempre assim, ó, ao contrário. Porque aí eu consigo começar certinho aqui atrás, ó. Ele tem um visorzinho aqui, ó, todos eles têm, né? Onde o papelzinho que corta sai aqui por baixo, ó, um depósito. E ele fica visível na primeira cortada, ó. Eu venho aqui e faço isso aqui, ó. Eu aperto, ó, ele já sai com o desenho. Agora, se eu for aqui de qualquer maneira, o que vai acontecer? Vai ficar tudo estragado esse desenho. Então, eu tenho que centralizar aqui, ó, e descobrir primeiro como que eu vou deixar ele bem certinho aqui. Cada furador é de um jeito, então também não adianta eu falar pra vocês, é 2 furinhos, é 3, mas você olha no teu furadorzinho aí, que esse desenho aqui, ó, serve pra ficar a sequência certinha, ó. A sequência do desenho ficou certinha, tá bom? Então, eu fiz isso em toda essa volta aqui. Eu trouxe também, muita gente não consegue encontrar esses furadores, e eles também não são baratinhos. Então, eu trouxe essas tesourinhas que é de escola, é uma tesourinha decorativa escolar, essa acha em qualquer papelaria. Ela vem com esse desenho aqui, ó. Ela mostra pra você o desenho que vai fazer na peça. Esse arabesquinho aqui, tipo um arabesco, esse aqui é ondulado, ó. Faz ondulação. E esse aqui faz um outro tipo de desenho. Eu vou cortar uma beiradinha pra vocês verem também. Ó. Então, você faz o risco na peça, né? Coloca a tesoura. Ó, vai até o final, aí abre ela totalmente, coloca ela na sequência e fecha até o final. O desenho fica perfeito, o corte, ó. Deixa eu tirar o papel aqui pra vocês verem. Tá vendo? Não vai de rock assim, não. Vai, abre toda, fecha. Essa tesourinha custa R$ 2,50. Então, qualquer um tem condição de comprar ela, né, pessoal? Então, foi isso que eu fiz. E na parte de baixo, no outro papelzinho, eu deixei ele lisinho. Então, vamos começar a fazer a colagem. Eu peguei a cola, multicola branca, que dá pra colar perfeitamente. Lembra que eu falei que agora aqui eu vou trabalhar como se fosse uma peça normal? Eu já preparei o fundo, então ela tá pronta para eu fazer minhas colagens. Ó, eu vou passar a cola aqui no papel. Esse bico aplicador é maravilhoso. Eu vou pôr aqui.
e vou rodando. Ó. Numa pontinha só é suficiente para colar, tá? Aí agora aqui eu tenho que fazer o acabamento, né? Então eu venho com a colinha e faço o acabamento. Agora eu vou colar essa por cima, mas eu vou começar desse mesmo lugar que eu comecei o outro. Porque no final não vai aparecer emenda. Todas as emendas vão ficar aqui. E nós vamos colocar a peça de chipboard aqui para não ter emenda, né? Não aparecer emenda no trabalho. Aí eu venho aqui, ponho a colinha de novo. Essa aqui eu vou pôr um pouco mais. Ó, do mesmo modo, pego aqui o começo. Deixo ela sobrepor aqui, ó, tá? Vou rodando. Ó. Vou fazendo isso aqui. Tá? Aqui no final, a mesma coisa. Vou passar uma colinha e vou dar o acabamento. Esse tipo de trabalho, pessoal, não pode fazer com aquela cola escolar, tá? Não dá certo. Ela vai acabar soltando. Ó. O vidro vai ficar assim. Olha que bonito que ficou, né? Mas eu tenho essa emenda aqui que me incomoda. Então, eu vou colocar o chipboard. Além dele enfeitar maravilhosamente, isso aí não vai aparecer mais. Então, eu pego ele, a fitinha, eu passei uma fitinha naquela minha, eu vou passar aqui também, do mesmo modo, só que aqui eu vou passar no vidro. A fitinha, ela é transparente. Assim, ela tem buraquinhos, né, a rendinha. Então, na hora que você coloca, vai ficar aparecendo a cola aqui, mas a hora que a cola secar, ela vai ficar transparente e não vai ver sinal de cola, tá? De novo. Hoje eu tô fazendo com a peça na mão, então às vezes acaba atrapalhando a filmagem, mas vocês tenham um pouquinho de paciência, tá? É pra vocês entenderem bem. Não preciso de uma cola especial para colar essa fita. A especial que eu vou usar é essa, tá? Não precisa de ser cola de tecido, não. A mesma cola que colou o papel, essa multicola tem essa função. Ela me proporciona eu usar ela no tecidinho também. Se fosse um tecido, ela também colaria igualmente. Então, é material que às vezes você demora um pouco para encontrar, mas que vale a pena você tá aí procurando, tá? Ó. Bem delicadinho. Pronto, já colei a minha rendinha, ó. Ficou perfeitinha na pele. Tá vendo esses pontinhos branquinhos que tem? Depois ele vai sumindo. A hora que secar, ele fica totalmente transparente. Agora eu vou colocar o meu chipboard. Como que eu faço para colocar? Olha que bacana. Se eu colocasse assim, ele ficaria com essas pontas. Qualquer outra peça, uma resina, ia ficar tudo com as pontas, porque ele não é redondo, tá vendo? Mas eu posso dobrar ele. O bacana de você trabalhar com material assim, com esse de papelão grosso, né, desse roller, você pode estar dobrando, e esse é de uma qualidade maravilhosa. Então, só que eu vou colar com aquela cola de contato, porque ele vai prender mais fácil. Então, eu vou colocar a colinha aqui atrás, eu vou colocar o meio primeiro, a gente cola o meio, depois eu vou virar um lado e o outro. Onde eu vou colar? Lá na emenda. Vou procurar a emenda, aqui, ó. E vou posicionar aqui. Aí, eu vou segurar um pouquinho para ele colar. A cola branca também faz isso, viu, pessoal? Mas aqui na TV eu precisava de
que colasse um pouco mais rápido para vocês entenderem a minha ideia. Ó, agora eu vou colar aqui na lateral. Eu dobro uma primeira, depois eu dobro a outra. Então, eu vou virar aqui. Me perdoa aí se por acaso ficar ruim de você tá vendo, mas em casa é assim que você vai ter que fazer. Vai ter que virar pra ver ali onde vai colar. Aí vem e dobra, ó. Cola o dedinho também, né? Normal. Eu poderia pôr cola quente aqui? Não. A cola quente deixa grosseiro esse trabalho, tá? Tem que ser mesmo a cola de contato. Venho aqui na parte de trás. A cola quente cria uma altura indesejável nessa peça. Ó, venho aqui e aperto. Espera um minutinho ele colar. Ó. Se precisar dar algum retoquezinho, porque quando a gente põe a mão, a gente acaba removendo a tinta, é só vir com o batedorzinho. Deixa eu pegar o meu batedor aqui e mostrar pra vocês. Vem com o batedorzinho, né? E bate em cima se por acaso ficou algum descascadinho. Não deixa não, tá? Capricha aí no acabamento do seu trabalho, que é o diferencial que vai te fazer um artesão diferente. Ó. Ele tinha só descascado uma beiradinha. Olha, ficou perfeitinho. Muito facinho de fazer e um preço maravilhoso, né, gente? Não tem como não ter condição de fazer isso. A tampa ficou assim, ó, ela já secou, né? Aí, como artesão sempre tá inventando as coisas, a gente nunca para. O que que eu fiz? Eu fiz uma plaquinha, eu fiz essa plaquinha, ó, eu não acho uma dessa assim para comprar no mercado. É uma xicrinha. Ali na TV pode ser que não dê pra ver, mas ela é toda cheia de... Tem horinhas aqui, um horáriozinho, ela é toda trabalhadinha. Eu fiz com carimbo, gente, ó. Eu estiquei uma massinha de biscuit, bati em cima e recortei. Mas eu trago pra vocês numa outra aula, tá? Vou ensinar direitinho pra vocês como eu fiz isso. Eu peguei um pedaço, pintei ela de branco neve, tá? Pintei frente, trás... Tem que ser caprichado. Aí aqui eu furei, lembra aquela peça que eu trouxe a semana passada? A crope? Eu furei com a crope aqui. Você pode furar também com a furadeirinha. Põe lá, ele vai furar. E aí você prende uma ráfia, é uma rafiazinha. Eu vou dar um nozinho aqui. Eu fiz isso aqui, ó. Vou fazer um lacinho aqui. O lacinho daquela ali, meu marido ajudou eu a fazer. Essa aqui eu vou ter que fazer sozinha, né? Viu como os materiais são muito fáceis, gente? Você só vai fazer se realmente não tiver afim. Porque tem como fazer, não tem como ficar sem fazer, não. É tudo material fácil de encontrar. E não tem nada caro aqui, tá? Eu dei uma sujadinha na minha pecinha aqui, deixa eu limpar para mostrar para vocês. Bati a mão com o branco e acabei sujando. Olha a minha xicrinha pendurada, que charme que ficou. Eu aproveitei o meu carimbo. Aí eu abro aqui, ó, coloco os meus chás dentro. O chá que eu trouxe para tomar com você aí, que veio me prestigiar, né? Prestigiar nosso programa aqui. Ó. Quem não gosta de chá, a gente faz um cafezinho. Olha, pessoal, que bacana. Deixa eu pôr aqui para compor aqui a mesa. Olha, ficou o açucareiro e o chazinho. Viu que bacana? Super facinho de fazer, né? Com materiais lindos. A tua mesa vai ficar com certeza com diferencial, ó, muito chique. Pessoal, eu quero agradecer vocês mais uma vez por ter nos prestigiado. Eu quero agradecer hoje todo o pessoal aqui da TV Câmara, que são pessoas assim maravilhosas. Eu tô muito contente de ter essa oportunidade de estar aqui com vocês.
E é isso. A gente te deseja uma semana excelente e até segunda-feira que vem.